Homero é o grande autor da Grécia Antiga. E a representação mais famosa desse personagem é a de uma escultura de seu busto que fica no Museu de Munique. Um sujeito cabeludo, barbudo e cego. Acontece que esse busto, na real, ele é romano e, provavelmente, foi baseado em outro busto, que era grego, que dataria mais ou menos século V a.C., apogeu da Grécia Antiga. O famoso historiador grego Heródoto, do século V a.C., considerava Homero um dos principais formuladores de toda a mitologia. Homero não só teria sido responsável por narrativas lendárias, como a sua própria vida também está repleta de lendas, como a da sua cegueira, por exemplo. Diziam que ele era cego para justificar a sua memória. Também se debate a própria existência de Homero. Acontece que ainda hoje não foi encontrada nenhuma prova concreta de sua existência. Segundo a arqueóloga Elaine Veloso Hirata, da USP, dados exatos sobre quem era Homero, onde vivia, que data compôs os dois poemas são questões em aberto. Talvez tenham sido dois autores e as obras até podem não ter sido compostas na Grécia. Discute-se também se ele era, digamos, uma multidão de pessoas, como os Homéridas, lá da ilha de Quios, rapsodos que diziam ser descendentes dele. Homero, de qualquer forma, não era um rapsodo, e sim um aedo, do grego aiodós, que é cantor. Mas beleza, o que nós realmente sabemos sobre Homero e suas obras e o mundo em que ele viveu? Bom, vamos começar com uma pergunta fundamental. Em que época viveu Homero? Bom, segundo alguns especialistas, ele teria vivido entre o final do século IX e o século VIII a.C., mas não se sabe exatamente onde. Pode ter sido em Esmirna, Colofon, Atenas, Quios, Rodas, Argos, Ítaca ou Salamina. Entretanto, essa informação é inconclusiva, como já comentamos. O que sabemos é que os textos foram escritos muito depois do que o momento retratado na Ilíada e na Odisseia, da Guerra de Troia e dos anos seguintes. Também se sabe que os versos foram compostos muito antes de ser fixados em papel, visto que o próprio Homero e os outros aedos só cantavam. Acreditam também que a Ilíada tenha precedido a Odisseia por algumas décadas, tendo sido escritas em períodos bem diferentes da vida do autor. E sabe-se que, mesmo após a jornada através do tempo, da Grécia até hoje, o texto variou muito pouco do original cantado pelos aedos para as versões de bolso vendidas em livrarias. O que não é estranho, pois segundo o autor especialista em Grécia, Pierre Vidal-Naquet, os aedos eram capazes, com um intervalo de poucos anos, de reproduzir quase sem variantes as epopeias puramente orais. E como esses textos sempre foram muito valorizados, mesmo pelos cristãos, sempre teve algumas cópias disponíveis escritas com bastante cuidado. O texto original, acredita-se, foi pensado em uma língua baseada em dois dialetos que eram falados na região da Ásia Menor, o jônio e o eólio, mas também não demorou para ele ser traduzido para o grego clássico e para o latim. Por coincidência, a época em que foram escritos os poemas foi bastante importante para a história. O século VIII foi o da fundação de Roma, 753 a.C., e também o da consolidação de uma forma famosa de sociedade da Grécia, a polis, ou seja, o momento em que os reis não existem mais, ou se existem, tem um papel secundário, e que quem governava eram os homens livres, razoavelmente ricos e que tivessem terras. Estados estruturados de forma bastante diferente da Grécia mitológica retratada nas aventuras de Homero. Entretanto, ainda que os estados gregos retratados por Homero sejam muito diferentes daqueles de seu real período histórico, eles representavam muito profundamente os valores e crenças do povo grego. Um exemplo concreto disso, que chama muita atenção, é a questão da hospitalidade para com viajantes, como Odisseu. Isso deve, entre outras coisas, ao fato de que os gregos acreditavam muito na veracidade daqueles acontecimentos, tanto na Guerra de Troia, quanto no envolvimento das deidades e dos heróis, mas retornaremos a isso depois. A questão reside no fato de que Homero conta narrativas mitológicas, e o mito é, a seu modo, uma verdade. Calma, nós não estamos falando que os mitos são relatos objetivos, mas sim que eles expressam verdades humanas. Nas palavras do professor especialista em mitologia grega e latina, Junito de Souza Brandão, o mito expressa o mundo e a realidade humana, mas cuja essência é efetivamente uma representação coletiva, que chegou até nós através de várias gerações. Decifrar o mito é, pois, decifrar-se. Então é importante entendermos que um dos motivos de Homero ser tão profundamente relevante até hoje é o fato de ele representar de forma tão competente as verdades dos gregos e da humanidade em geral. Mas nesse momento a nossa preocupação não é caçar arquétipos, mas sim entender o mundo em que o autor vivia e o mundo que ele representava. Bom, isso levanta então uma outra pergunta muito importante. A Guerra de Troia, retratada na Ilíada, realmente aconteceu? Como já dissemos, na cabeça dos gregos, macedônios e romanos, sim. Eles diziam até saber onde é que
era o túmulo de Aquiles e tudo mais. Mas, ainda que seja possível, não é certo que tenha acontecido. Veja, Troia era chamada por Homero de Ilion, por isso Ilíada. E, com o passar do tempo, a colina sobre a qual estaria Ilion acabou fazendo parte da Turquia e sendo rebatizada de Hisarlik. Segundo os arqueólogos, sobre essa colina existiram coisa de 11 Troias diferentes, a 8ª sendo grega e a 11ª romana. Só que, segundo os pesquisadores, as tais muralhas dessa cidade não fariam jus aos gigantescos muros descritos por Homero. Teve também outra cujos muros poderiam até cumprir a função da epopeia, mas um terremoto a destruiu em 1275 a.C. Então vale lembrar a posição de Naquet. É impossível fazer coincidir uma epopeia com uma escavação. Sem contar que os gregos descritos nos poemas não são bem os helenos que nós conhecemos. Acredita-se que Homero tenha descrito a civilização creto-micênica, que convivera com a Troia de Príamo e a Esparta de Menelau, mas também não há consenso sobre isso. O que é certo é que a Grécia em que Homero viveu não é a Grécia que ele procurou descrever, pois ele procurou um passado bem remoto e mitológico. É claro que existem coincidências geográficas entre esse mundo antigo que ele pretendia retratar com a realidade histórica, pois, ainda que de forma fantasiosa, Homero teria se baseado naquilo que ele conhecia para contar suas narrativas. Os troianos, por exemplo, são retratados de uma maneira bastante grega. Inclusive, Homero nem parecia desgostar do povo troiano. Muito contrário, prova disso é o heroísmo de Heitor. Esse fato é interessante, porque na época clássica, para os gregos tinha dois tipos de gente: os gregos e os bárbaros, que é tipo o resto, que não fala grego e vem de fora. Entre os gregos e os troianos, não havia problemas para se comunicar. Os deuses eram os mesmos e seus nomes pareciam com os dos aqueus. Portanto, a guerra entre gregos e troianos teria sido uma guerra entre iguais. Beleza então, galera, mas então qual que é a grande questão de Homero? Uma vez que não temos certeza nem da guerra, nem da existência e nem de nada. Seu objetivo, sem dúvida alguma, é muito mais sofisticado do que relatar algum evento histórico ou definir os hábitos gregos ou explicar a sua religião. Assim como os gregos foram muito maiores do que seu tempo, a literatura de Homero também foi. Homero contribuiu muito para a formação da alma grega e de todo o mundo ocidental, e suas narrativas e seus valores. Esse autor, cuja própria história é inconclusiva, que viveu em tempos remotos e que relata tempos ainda mais remotos em seus textos, alcançou algo de universal. E, agora que conhecemos um pouquinho melhor desse contexto, um tanto obscuro, vamos tentar nos debruçar sobre aquilo que mais nos interessa: as suas epopeias, a Ilíada e a Odisseia. Bom, antes de tudo, é importante esclarecermos o que realmente é a Ilíada. A Ilíada é uma epopeia, ou um poema épico. O que é uma epopeia? Bom, é um extenso poema narrativo, heróico, que faz referência a temas históricos, mitológicos e lendários. A Ilíada, do grego Ilias, ou ainda Ilion, que é o nome dado a Troia por Homero, é, portanto, um poema épico grego que narra uma série de acontecimentos ocorridos durante a Guerra de Troia. Para ser mais preciso, narra acontecimentos do 10º e último ano da Guerra de Troia. Calma, a gente vai explicar isso com calma mais pra frente. Enfim, a narrativa é composta por mais de 15.693 versos em hexâmetro dactílico, que é o formato da épica grega. Vale lembrar que, originalmente, os aedos decoravam e cantavam esses 15.000 e tantos versos. Hexâmetro é um verso composto por 6 sílabas poéticas. Hex é 6 em grego e metron é medida. Dactílico faz alusão ao ritmo do poema, composto de uma sílaba tônica e 2 breves. Os textos de Homero foram compostos em uma língua parcialmente artificial, que repousa sobre 2 dialetos falados na região da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, onde ficava Troia. Esses dialetos são o jônio e o eólio. Na Ilíada, temos acesso à maior parte, ou ao menos, aos mais relevantes dos acontecimentos que os gregos acreditavam ter rolado durante a Guerra de Troia. Ainda assim, a Ilíada não é a única epopeia ligada à Guerra de Troia. Existem outras. Aquelas que consideramos mais importantes são a Odisseia, que também teria sido escrita por Homero, e a Eneida, que foi escrita por Virgílio em Roma, no futuro. Ambas contam eventos relevantes acerca do que rola depois da guerra. A Odisseia conta a aventura de Odisseu tentando voltar para casa, Ítaca. Já a Eneida conta a aventura de Enéas, herói cujos descendentes teriam fundado Roma, segundo a crença dos romanos politeístas. Também encontramos histórias complementares em outros poemas e outras obras de artistas gregos, como é o caso do contemporâneo de Homero, Hesíodo. Posteriormente, também nas tragédias teve bastante coisa falando disso. É importante ressaltar isso, pois ainda que tenhamos a noção geral de que a narrativa da Guerra de Troia que se conhece está na Ilíada, o que não é bem verdade. O que a Ilíada narra são os acontecimentos do 10º e último ano da Guerra de Troia.
Agora, todo o entorno mitológico, fundamental para os gregos, está espalhado em seus diversos autores. Via de regra, conta-se essa história começando com um episódio conhecido como o Julgamento de Pares, que conta a história da competição entre as deusas Atena, Hera e Afrodite, sobre a qual seria a mais bela e mereceria a tal maçã dourada. Mas nós também poderíamos partir, digamos, do primeiro sequestro de Helena quando era criança, ou dos diversos problemas vividos pela família de Agamemnon e Menelau, que os levaram a seus respectivos tronos. O conflito com os troianos é central para a mitologia grega, pois muitos elementos e personagens acabam gravitando em torno dos eventos dessa guerra. Só que a Ilíada, ela carrega a marca do autor monumental, que sabe exatamente o que ele quer contar. Muito bem, então hoje a gente vai focar na narrativa contida no poema, os 50 dias finais da guerra. E logo de saída, o tema já parece ser a ira do herói Aquiles, semideus, 98% vulnerável, filho da titã Tétis e, além de tudo isso, maior guerreiro entre os aqueus. Antes de prosseguir, vale ressaltar que na Ilíada tem muito, mas muito personagem. Só que, por sorte, poucos realmente são importantes para nós. Estes são, do lado dos troianos, Heitor ou Héctor, príncipe de Troia e o mão da porra, Paris ou Alexandre, príncipe de Troia e causador do problema todo, e Helena, a mulher mais bonita do mundo. Do lado dos gregos estavam Aquiles, o maior guerreiro grego, Patroclo, o amante de Aquiles, Odisseu, ou Ulisses, o homem mais inteligente da Grécia, rei de Ítaca, bom de estratégia, mas muito ruim de caminho, Agamemnon, comandante dos gregos e rei de Micenas, Menelau, o corno mais famoso da história, além de tudo rei de Esparta, Ájax, o grande, que era menor que Aquiles, mas que era maior que Ájax, o pequeno, que não era grande. Aquiles não foi para Troia pelos gregos, nem por Agamemnon, nem por Menelau, e muito menos por Helena. Aquiles foi para Troia para morrer e cumprir o seu destino de se tornar um herói lembrado para sempre. Mas o custo da transcendência é a morte certa, que ele mesmo escolheu e sabia que chegaria. Então, posto esse cenário, Aquiles estava pistola com Agamemnon, e meio que sempre fazia o que queria fazer. O motivo dessa irritação é que Agamemnon tinha sequestrado a filha de um sacerdote do deus Apolo, que levou o deus Apolo a ficar pistola e punir os gregos com uma praga. Aquiles resolveu avisar o sujeito, que não parecia ter sacado ainda o que estava rolando. Só que Agamemnon na verdade sabia, ele só não estava disposto a deixar a moça embora. Aquiles queria pegar ele na porrada, mas Atena, em pessoa, segurou ele e o ajudou a resolver a questão. Mas o preço foi entregar a mulher que ele, Aquiles, tinha sequestrado para Agamemnon. Aquiles aceitou, mas parou de lutar e reclamou com a sua mãe, que deu um jeito de punir novamente os gregos. E isso aí tudo foi no livro 1 da Ilíada. A maior diferença é que, no livro, os deuses estão mais profundamente envolvidos com tudo o que está acontecendo. A guerra muda toda hora e tudo mais. Por exemplo, Poseidon ia lá e dava superpoderes para o Ajax, que ajudava os gregos. E aí Afrodite começava a catar os corpos dos troianos para ajudar eles na batalha. E ainda que isso tudo pareça muito emocionante, tem bem menos momentos de ação nessa história do que você imagina. O livro é extremamente grande e conta bastante coisa importante, e eu vou resumir isso aqui bem rápido. Paris chama Menelau para sair na mão, só que acaba fugindo com a ajuda de Afrodite. Daí morre Patroclo nas mãos de Heitor, que achava que estava matando Aquiles. Aí Aquiles volta para a guerra, mata Heitor como vingança e desfila com o corpo morto dele por aí. Que são os momentos que aparecem no filme de Troia e na série Troia, aquela cidade, tá ligado? Essas coisas são interessantes porque mostram a personalidade dos deuses e dos heróis, que é bastante afastada daquilo que as pessoas realmente acham que era, viu? Aquiles, a bem da verdade, não é um cara legal, nem luta por nenhum tipo de bem. Mas ele é um herói para os gregos. E ele inclusive já tem seu destino traçado. Antes de matar Heitor, ele assassinou muita gente. E olha que é absolutamente errado desgraçar o corpo de um oponente, como ele fez. E olha que ele até se arrepende e devolve o corpo para Príamo, rei de Troia, fazer o funeral. Mas enfim, pouco depois disso, Homero descreve minuciosamente o funeral de Heitor e encerra a sua narrativa. É no funeral de Heitor que Homero termina a Ilíada, sem nenhum cavalo e com a seguinte frase: "E assim foram os funerais de Heitor, o domador de cavalos." E é isso. Tá. Beleza, eu vou terminar a história de Troia. Mas é importante lembrar que a Ilíada mesmo acaba aí. Enfim, depois de tudo isso, na história da mitologia, Odisseu tem uma grande ideia, que é colocar os gregos num cavalo de madeira gigante e deixar ele presente pros troianos. Aí os gregos vão lá, fazem isso,
declaram rendição e se escondem dentro do discreto cavalo de madeira. E os troianos, naquela que talvez tenha sido a ação mais inocente de todas, caem nesse truque e botam o cavalo para dentro da cidade, que até então era impenetrável devido aos poderosos muros. Ah, também tem uma coisa, peraí. O Aquiles acaba morrendo, tá? Por uma flechada que ele recebe no calcanhar de Paris. Lembra que eu disse que ele era tipo 98% invulnerável? Então, tá aí. Aí os gregos saem ganhando. Uhul! Beleza, e aí? O que rola depois? Ah, agora todo mundo volta pra casa. Ou será que não? Canta para mim, ó musa, o varão industrioso que depois de haver saqueado a cidadela sagrada de Troia, vagueou errante por inúmeras regiões, visitou cidades e conheceu o espírito de tantos homens. O varão que sobre o mar sofreu em seu íntimo tormentos sem conta, lutando por sua vida e pelo regresso de seus companheiros. Mas, ai, nem assim logrou satisfazer seu desejo de salvá-los. Permaneceram, em consequência da sua cegueira, os insensatos que devoraram os bois de Hélio Imperium, o qual os privou do dia do regresso. Deusa, filha de Zeus, conta-nos a nós também algumas dessas façanhas, começando onde quiseres. A Odisseia é a segunda obra atribuída a Homero, como continuação da Ilíada. Ela conta a história de Odisseu, ou Ulisses, herói da guerra de Troia e o mais inteligente dos gregos, em sua jornada rumo ao lar. A premissa é simples e a tarefa é pequena, a princípio. Veja, a rota que sai de Troia, na Ásia Menor, hoje Turquia, e vai até Ítaca, na Grécia, não é lá tão espetacular. Segundo o Google Maps, é coisa de 24 horas de carro. Mas o problema é que Odisseu já estava destinado a ficar longe de casa por muitos anos, mesmo antes da guerra de Troia. E como todo mundo que curte mitologia grega sabe, do destino ninguém foge. Então, somando a guerra de Troia com a jornada da Odisseia, Ulisses demorou coisa de 20 anos para voltar para casa. Mas por que isso? Bom, vamos voltar para o livro. A Odisseia começa mais ou menos no 7º ano de viagem de Odisseu, que, a essa altura, está preso em uma ilha paradisíaca junto com uma deusa barra ninfa do mar e sua amante, chamada Calipso. Ainda que essa não fosse, digamos, pior situação possível para se estar, nosso herói estava bem triste. A questão toda é que, ainda que Calipso fosse uma deusa absurdamente gata, apaixonada por ele, o lugar do Odisseu era Ítaca, com sua esposa, Penélope, e seu filho, Telêmaco, que era bebê quando ele partiu e a essa altura já era adulto. Olha só o texto. Confrange-se-me, porém, o coração ao lembrar do prudente Ulisses, esse infeliz que há tanto tempo sofre, longe de seus entes queridos, numa ilha circundada pelas ondas, que emerge do meio do oceano. A ilha é coberta de árvores, e lá reside uma deusa, filha de Atlas, desse espírito malévolo que conhece os abismos de todo o mar e sustenta sozinho as potentes colunas que separam a terra do céu. Sua filha retém cativo o infeliz que se desfaz em lamentos, de contínuo empenhada em seduzi-lo com expressões de ternura e de lisonja, no intuito de levá-lo a se esquecer de Ítaca. Ainda que essa epopeia exalte o poder de adaptação dos gregos, ela também assegura a importância de entender qual é o seu lugar no mundo. Tipo, na condição de mortal, o lugar de Odisseu não é com Calipso. E ele sabe muito bem disso. Enfim, enquanto isso, lá em sua ilha, diversas pessoas estão tentando casar com sua esposa e usurpar seu trono, coisa que Telêmaco e Penélope estão tentando evitar. Então eles descobrem, com a ajuda de Atena, que Odisseu está vivo. Telêmaco, inclusive, pega um barco e vai atrás dele. Eles sabem que Odisseu vai voltar. Afinal, o cara é um herói. Lembrando que o herói grego não é um cara perfeito, mas sim um sujeito dotado de um atributo extraordinário, que é definitivamente o caso de Odisseu. Odisseu, cuja a característica heróica é metis, que é tipo sagacidade ou inteligência, eventualmente ia dar seu jeito de voltar para casa. Vale lembrar que ele foi inclusive o responsável pela vitória dos gregos em Troia, com a ideia do cavalo. Aliás, nesse momento, vale nos perguntarmos por que um cara tão brilhante quanto Odisseu foi se meter em tanto problema. Bom, malandragem não é sabedoria, e Odisseu, ainda que fosse herói, não era um deus. E o que o leva a seus problemas é o mal que persegue muitos gênios, a arrogância. Em especial, a arrogância diante dos deuses. E o cara folgou com Poseidon. Beleza então, lá está ele, chorando na praia. Atena, que adorava Odisseu, afinal, ela era deus da estratégia, né? Fala para Zeus ajudar o cara. Zeus manda Hermes, o mensageiro dos deuses, falar com Calipso para libertar o cara. Ela estava bem chateada porque Odisseu estava recusando a imortalidade que ela tinha oferecido em troca do seu amor, mas acaba concordando em fazer uma jangada pro cara. Pronto a jangada, eles fazem amor mais uma vez e Calipso dá umas dicas para a sua jornada e ele parte. Mas Poseidon acaba afundando a jangada do Odisseu e voltam às penúrias.
Depois do náufrago, ele chega ao país dos Feácios, onde rolam várias paradas. Esse ponto da história diz bastante sobre a educação de visitantes e de quem os recebe, algo bastante fundamental para os gregos, além dos jogos e da competitividade desse povo. Homero também acaba puxando sardinha para os Aedos e conta a história da traição de Hefesto por Afrodite com Ares. Aí chega Odisseu e ele começa a contar as histórias de como é que foi parar lá. Perceba, nesse ponto ele estava no 7º ano dos 10 de aventuras. Odisseu começa a contar sua história logo depois de ele e seus companheiros partirem de Troia. Na primeira parada, eles aportam em uma cidade aliada dos troianos, que ficava na região da Trácia. Então eles chegam lá e saqueiam e matam e fazem festa até a hora que chegam reforços e botam eles para correr, chegando a matar uma boa parte da tripulação no processo. Em seguida, velejam por 9 dias até chegar na terra dos comedores de lotos, onde eles se esqueciam de tudo e ficavam tipo num vórtex bizarro. E lá, Odisseu dá uma de motorista da vez e tira os loucão da festa. A parada seguinte é, provavelmente, a mais famosa de todas, a terra dos Ciclopes. Ciclopes eram homens gigantes e trogloditas de um olho só, que viviam de pastorar cabras. Odisseu e seus colegas chegaram avisados, encontraram uma caverna cheia de queijo e cabra, que eles comeram, claro. Entretanto, a caverna tinha um dono, que era o Ciclope Polifermo, filho de Poseidon. Ele, então, fecha a entrada da caverna e devora um dos gregos e depois vai dormir. Odisseu se vê diante de um imenso problema, porque o Ciclope era o único capaz de abrir a caverna. Então ele não poderia ser morto, mas, se continuasse vivo, devoraria todos os gregos. Então ele bola um plano. Ele pega o vinho que tinha disponível e oferece para Polifermo, que fica bêbado. O Ciclope agradece e pergunta o nome desse sujeito que arrumou o vinho. Odisseu diz chamar-se Ninguém. Polifermo então abaixa a guarda e dorme. Em seguida, Odisseu chega sorrateiramente e fura o único olho do Ciclope, deixando ele cego. O gigante, assustado, abre a caverna e sai gritando: "Ninguém me cegou! Ninguém me cegou!", permitindo a fuga dos gregos. E, de saída, ainda lá do barco, Odisseu se apresenta para o Ciclope, tirando um sarro da cara dele. Lembrando que Poseidon já não gostava de Odisseu e era pai de Polifermo. Daí, eles foram para a próxima parada, que é a terra de Éolo, onde Odisseu descola um saco que guarda os ventos que poderiam atrapalhar a viagem, mas cuja única regra era não abrir. Só que um de seus colegas acaba fazendo justamente isso, provocando uma tormenta imensa que os leva de volta para Éolo. Só que dessa vez eles ficam sem ajuda em razão da cretinice. E daí foram mais 7 dias de viagem e chegaram em uma ilha habitada por um povo canibal, os Lestrigões, onde encontram diversos problemas que acarretam a morte de mais membros da tripulação. Em seguida, desfalcados, feridos e em luto, chegam à ilha onde ficava uma divindade chamada Circe, a ilha de Eia. Circe, que era poderosa em feitiçaria, transforma parte da tripulação, que já estava bem defasada, em porcos. Só que um deles escapa, fala com Odisseu, que fala com Hermes, que fala com Circe, que devolve a forma humana para eles. E depois disso, Circe e Odisseu acabam se curtindo e ficando de rolo mais ou menos por um ano, até que chega a hora de ir embora e partir para a morada de Hades, onde pretendem falar com o adivinho Tiresias. Tiresias, para quem não sabe, é o adivinho mais requisitado de toda a mitologia grega. E além de tudo, ele é sábio e tudo mais. Detalhe, gente, no dia de vazar da ilha de Eia, morre mais um da tripulação, o piloto, que acaba caindo de um precipício. Beleza, aí os caras viajam e tal, e aí quando eles chegam nos domínios de Hades, trombam uma galera. Elpenor, que foi o piloto que caiu do barranco, Tiresias, o adivinho que eles queriam encontrar desde o começo, Agamenon, o líder dos gregos na guerra de Troia, Aquiles, que dispensa apresentações, e Ájax, um guerreiro que ressentia bastante Ulisses, entre outros heróis diversos. Esse é um momento bem reflexivo na narrativa, relembrando o passado e tomando a morte como objeto, que é bastante recorrente na narrativa heróica. Odisseu faz então uma parada na ilha de Circe, logo depois de sair do Hades, para prestar as honras fúnebres ao corpo de Elpenor, outra coisa bastante relevante para os helenos. De saída, Circe os alerta dos perigos que virão a seguir. O próximo episódio também é famoso, o encontro com as sereias, ou sirenas, mulheres pássaros, de canto sedutor e assassino. As sereias daqui, como podemos perceber, não tem lá muito a ver com as mulheres peixe que estamos acostumados, mas dividem o poder de encantar os marinheiros e levá-los à morte. Para escapar do canto das sereias, Odisseu colocou cera nos ouvidos dos marinheiros, tornando eles imunes. E ele, que queria muito conhecer o tal do canto das sereias, se amarrou no mastro do navio e ficou sofrendo, mas tornou-se o único homem vivo a escutá-las cantar. E daí deu tipo tudo certo e eles passaram, certo? No, God!
No, God, please, no! No! Logo em seguida disso, rola uma série de eventos bem negativos para Odisseu e seus homens. O último deles tendo a ver com 2 bois mágicos que eles arrumaram numa das paradas. Tem quem os chame de vacas de Hélio ou de bois de Hélio. Enfim, eles eram sagrados e bois. E, não poderiam ser usados para alimentação. Mas acabaram submersos no navio e eles acabaram virando churrasco enquanto Odisseu dormia. Isso desencadeou a fúria de Zeus, que invocou uma tempestade e em represália lançou um raio, matando todo mundo do barco, exceto Odisseu. E nessa hora acabou a tripulação. E depois disso ele fica 9 dias à deriva, até chegar na ilha de Calipso, onde inicia a história do livro. Nesse ponto, Odisseu para de contar seus relatos, amarrando toda a história. Depois disso, nosso herói ele deixa a ilha dos Feaces e é levado para Ítaca, enquanto dorme, exaurido de sua imensa jornada. Então, chegando lá, eles deixam ele, ainda em sono profundo, com um monte de presente e vão embora. Mas os Feaces acabam se ferrando na volta, porque Poseidon ainda não gostava de Odisseu. Atena então aparece e depois de uma certa enrolação revela-se Odisseu e explica que ele chegou à sua terra natal, que antes de fazer qualquer coisa é para ele se encontrar com o porqueiro de Eumeu e se disfarçar de mendigo. E ela também faz umas magias para ele ficar esquisito. Aí ela pega e explica para ele a situação que a gente falou no começo do vídeo, das ameaças que Penélope e Telêmaco estavam sofrendo. Feito isso, ele esconde suas paradas numa gruta onde ele costumava orar para as ninfas náiades e Atena lacra a parada. Daí ela foi buscar o Telêmaco na Lacedemônia e Odisseu vai encontrar o porqueiro. Telêmaco estava sob os cuidados de Menelau e Helena e volta sob bom presságio, rumo ao celeiro do porqueiro. O porqueiro vai avisar Penélope do retorno de que fica trocando ideia com Ulisses, disfarçado de mendigo. Enfim, Atena revela Ulisses, eles se reconhecem e armam um plano para rodar os pretendentes de Penélope, que estavam tentando tomar o reino todo. Os pretendentes ficam sabendo que o príncipe voltou e se preparam para o linchamento. Telêmaco vai para o palácio e dá um jeito de avisar que o rei está chegando. Odisseu e o porqueiro chegam ao palácio e apenas Argos, o cachorro velho que o Odisseu tinha deixado para trás, conhece o dono. E daí ele fica na encolha e rolam vários vais e vens dignos de teatro, até que finalmente, ainda disfarçado, Odisseu convence Penélope a fazer uma competição entre os pretendentes com sua mão a prêmio. Daí tem mais umas enrolações e tal, envolvendo os deuses e os pretendentes, nosso herói e seu filho. Mas agora todas as peças já estão em lugar e o castigo está pronto. E de forma excessivamente astuciosa e complexa, pai e filho massacram todos os pretendentes. Em seguida, finalmente, ele e Penélope se encontram e ficam felizes e juntos. E a paz volta a reinar em Ítaca, como Odisseu de volta ao lar. E bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.